qual o melhor regime tributário para a minha empresa ou para o meu cliente? Bom, eu tenho certeza que essa dúvida você tem todo final de ano, ou você é empresário, ou você é consultor tributário, porque todo final de ano é o momento da gente avaliar qual o melhor regime tributário para os nossos clientes ou para a nossa empresa no ano seguinte. Então, se você quer entender como que você pode avaliar de uma maneira prática e didática e muito direta qual seria eventualmente o melhor regime tributário para o ano seguinte para a sua empresa ou o seu cliente, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Olá pessoal, aqui é o Elcio Guiotto, eu sou consultor tributário há mais de 23 anos, sou contador e advogado e mentor de centenas de profissionais do mercado tributário brasileiro. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos. Todas as terças e sextas-feiras às 13 horas nós trazemos novos vídeos para vocês aqui no canal e temos às terças-feiras às 9 e 7 da manhã uma aula ao vivo, onde eu entro aqui no meu canal do YouTube, tiro dúvidas, trago assuntos, monto planilhas ao vivo. Então nós temos mais de 20 aulas já que foram feitas. Não deixe também de assistir essa aula. Essas aulas são entre 30 e 40 minutos, uma aula bem rápida, mas muito técnica, muito prática, muito didática, para ajudar você, empresário, ou você, profissional do mercado tributário, a entender cada vez mais esse manicômio tributário que a gente vive aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas questões de quando que eu sei qual é o melhor regime tributário. Primeiro ponto é, pessoal, nada vai substituir o estudo tributário. Você pegar as premissas do seu cliente e montar uma planilha de cálculo. Nossa, Elcio, mas você está gravando esse vídeo para falar isso para a gente? Isso é óbvio. Sim, porque primeiro a gente precisa avaliar as premissas para calcular os impactos e avaliar o melhor regime tributário. Porém, algumas situações podem nos levar a entender já de bate-pronto e visualizar qual que é o melhor regime tributário, e é isso que eu quero tratar com vocês nesse vídeo. Por exemplo, faturamento. O faturamento, ele já te traz ali uma primeira visão de qual regime tributário aquela empresa pode optar ou ela deve optar. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 3 milhões por ano, ela pode ser tanto Simples Nacional, quanto lucro presumido, quanto lucro real. Agora, uma empresa que fatura 50 milhões por ano, ou ela pode ser lucro presumido ou lucro real, porque ela já não pode ser Simples Nacional por conta do limite de 4 milhões e 800. Uma empresa que fatura 90 milhões, ela não pode ser simples e também não pode ser presumido, porque o limite do presumido é 78 milhões. Então, o faturamento, ele já traz para a gente um primeiro indício de qual pode ser o regime tributário daquela empresa ou se ela é obrigada a ser lucro real. Se ela é obrigada a lucro real, não existe estudos tributários para definir regime, mas existem outras análises e outros estudos tributários que podem trazer economias tributárias. Algumas empresas estão obrigadas a ser lucro real por conta da operação. Então, se eu faturo mais que 78 milhões por ano, no ano anterior, o ano seguinte eu sou obrigado a ser lucro real. Se eventualmente eu tenho rendimentos do exterior, eu sou obrigado a ser lucro real. Tem algumas atividades, factories, instituições financeiras, essas são obrigadas a ser lucro real. Então, a gente também precisa avaliar essas particularidades de obrigatoriedade de ser ou não lucro real. O segundo ponto que a gente precisa avaliar é a margem de lucro, porque a margem de lucro ela traz para a gente já um efeito de uma análise imediata de qual poderia ser o melhor regime tributário. Por quê? Porque imagina um prestador de serviço que fatura 50 milhões por ano, então pelo faturamento ele já não pode ser Simples Nacional, mas ele tem uma margem de lucro de 40%. E se nós colocarmos essa empresa no lucro real e ele faturar, por exemplo, 50 milhões, com uma margem de lucro de 40%, nós estamos falando de 20 milhões de lucro. Sobre esses 20 milhões vão incidir os 34% de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, se a gente considerar 34% de 20 milhões, nós estamos falando de mais ou menos 6 milhões e 800 de imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente não está considerando o adicional, tá? Só para fazer uma conta rápida. Ou seja, 6 milhões e 800 representa quanto para 50 milhões? Nós estamos falando aqui de uma carga tributária de praticamente 13,6% de carga tributária no lucro real. Se essa empresa for lucro presumido, nós teríamos 50 milhões vezes a presunção de 32% vezes 34%, que daria mais ou menos 10,88% de carga tributária. Ou seja, só aqui nós estamos falando
de mais de 1 milhão de diferença de carga tributária. Então, quando eu analiso a margem de lucro, eu já consigo ter uma primeira interpretação. Peraí, se a margem é muito alta, provavelmente lucro presumido tende a ser mais vantajoso. Só que a gente não pode esquecer que a gente precisa avaliar o PIS e COFINS. Por quê? Porque no lucro real, o PIS e COFINS é 9,25 sobre o valor do meu faturamento, que seria 9,25 sobre os 50 milhões. E quando eu presto serviço, dependendo da atividade, o meu grande custo de despesa é folha de pagamento. Ou seja, eu não tenho muitos créditos de PIS/COFINS. E aí, o PIS/COFINS fica muito mais caro, 9,25 sobre 50 milhões, sendo que no lucro presumido eu tributo 3,65 sobre os 50 milhões. E aí, 3,65 eu precisaria ter praticamente 6% de crédito de PIS/COFINS para empatar. E normalmente eu não tenho nos prestadores de serviço. Então, eu olhei o faturamento, lucro presumido ou real. Estou olhando a margem de lucro, minha margem é muito alta. Então o indício é que o lucro presumido seja mais vantajoso. Mas aí eu vou ter que olhar o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E aí, dependendo das questões, dependendo do tipo do estudo, eu vou ter que olhar também contribuição previdenciária. ICMS e IPI acaba ficando a mesma coisa quando eu avalio o lucro presumido e lucro real. Então, nós falamos de faturamento, nós falamos de margem de lucro. E aí a gente vai falar do quê? Desonerações tributárias, folha de pagamento. Então, por exemplo, folha de pagamento, ela é um fator que pode impactar o meu estudo tributário? Sim. Se eu sou uma empresa do Simples Nacional com uma folha de pagamento alta, eu pago minha contribuição previdenciária dentro do cálculo dentro do PGDAS e eu recolho uma única guia que é o DAS. Ou seja, o meu INSS está embutido ali sobre o meu faturamento. Mas se eu tirar essa empresa do Simples Nacional e passar para ela lucro presumido ou lucro real, mesmo que seja uma empresa que tem uma margem alta, que eu faturo menos que 4.800.000, por isso que eu estou no Simples Nacional, eu preciso avaliar. Por quê? Porque aí eu começo a ter 28,2 sobre a folha. Aí depende muito da atividade, do FPAS, mas vamos imaginar 28,2 sobre a folha. Se a minha folha é alta, pode ser que essa mudança de regime do Simples para outro regime tributário não seja vantajoso. Então, muito cuidado quando vocês escutarem por aí que toda empresa do Simples Nacional tem que sair do Simples porque tem que ir para o lucro presumido ou lucro real. Isso aí não existe. Isso é uma mentira que pessoas estão usando isso para vender produtos no mercado. Você tem que avaliar cada caso específico e tem que fazer o cálculo. Então, nesse caso, provavelmente migrar essa atividade para uma empresa do lucro presumido, para o regime de presumido ou real, não é mais vantajoso. E aí nós temos também as desonerações, tanto de ICMS. Então, por exemplo, se você pega uma empresa do Simples Nacional, que ela fatura mais que 3.600.000, ou de revenda de mercadoria, ou uma indústria, ou prestador de serviço, o ICMS ou ISS já começa a ser um ponto crucial para o aumento da carga tributária. E aí talvez valha a pena, mesmo com uma folha de pagamento alta, e para o lucro presumido ou lucro real, mas muito cuidado, tá? Principalmente quando você vai para o lucro real. Por quê? Porque você não pode inventar despesa, você não pode inventar custos dentro do lucro real. Então, muitas vezes eu já vi cálculo, no lucro real zero lucro, mas zero por quê? A empresa tem margem, está inventando, está comprando nota? Pelo amor de Deus, não vão cair nessa conversa para depois responder por um crime tributário. Então, muito cuidado. Por isso que é importante você, que é empresário, tomar muito cuidado com o prestador de serviço que você está contratando e você que é prestador de serviço do mercado tributário, estar muito atento e antenado a essas questões. Então, a folha de pagamento impacta de maneira significativa quando eu mudo de simples para presumido ou real. Se eu sou lucro real ou lucro presumido, eu já recolho o meu INSS sobre a minha folha de pagamento, exceto no agronegócio, que eu tenho essas possibilidades de recolher por folha ou por faturamento, que nós temos aqui aulas e vídeos tratando desse assunto. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, não deixe de assistir esses vídeos. E nós temos uma outra contrapartida que são as desonerações, principalmente de PIS e COFINS. Então, por exemplo, se você tem uma atividade que é rentável, uma margem de lucro alta, mas você tem um acúmulo de crédito de PIS e COFINS porque a sua saída é desonerada. Por exemplo, eu vou dar de novo o exemplo da soja. Eu tenho um produtor rural, pessoa jurídica, que está avaliando, está na pessoa física, se vale a pena ser lucro real ou lucro presumido. Ele é um exportador de soja, ele produz a soja e vende a soja para o mercado externo. Ele tem uma margem de lucro de 40%. Então, naquela conta que eu fiz, nós estamos tratando da diferença ali de faturamento de 50 milhões, de uma carga tributária de 13,6 para 2,88. Mais ou menos 1.300.000 a mais de imposto no lucro real. Só que esse cara, esse empresário ou essa empresária, ele tem óleo diesel, ele tem maquinária agrícola, ele tem frete na venda,
ele tem vários outros custos que estão ali dentro daqueles 30 milhões para chegar numa margem de 40%, que gera crédito de PiscoFins. Só que a saída dele é desonerada. Então vamos imaginar que daqueles 30 milhões, 10 milhões seja passível de apropriação de crédito. Ou seja, nós estamos falando de 925 mil de crédito de PiscoFins. E esses 925 mil, ele é passível de ressarcimento, só que a minha saída é desonerada. Então eu zero o PiscoFins para o lucro presumido, também zero o PiscoFins para o lucro real, mas eu tenho uma sobra de crédito de 925. E esse crédito eu posso usar ele para pagar o meu imposto de renda e minha contribuição social no lucro real trimestral. Mas aí, Elcio, você falou que teve, nesse exemplo, no lucro presumido ficaria 1.300.000 de diferença, mas eu tenho 900 mil. Só que esse 1.300.000 você teria que desencaixar financeiramente, teria que tirar do bolso, porque no lucro presumido a gente tem que efetivamente recolher, porque o crédito de PiscoFins ele não existe, só existe para o lucro real. Será que vale a pena? Aqui é uma situação que está bem parecida, mas se eu tivesse um pouco mais de crédito, vamos imaginar que eu tivesse 1,5 milhão de crédito, quando eu faço o cálculo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e comparo o lucro real com o lucro presumido, o lucro real passa a ser mais vantajoso. Então por isso que é importante fazer o estudo tributário, avaliar corretamente as linhas de crédito, porque eu também tenho visto muita gente fazendo estudo e colocando crédito sobre tudo. Não é sobre tudo, a gente tem muitas particularidades em relação aos créditos PiscoFins, então vocês vão precisar avaliar. E você, por exemplo, que está numa atividade de e-commerce, você também tem que avaliar os regimes e benefícios tributários que a gente tem por estado para e-commerce. Então nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, então a gente tem alguns estados que traz benefícios para as operações de e-commerce. Ah, Elcio, mas agora me dá um panorama geral sobre tudo que você falou. Então a gente começa a ter algumas atividades, a gente já começa a verificar, opa, essa atividade tende a ser lucro real ou simples nacional. Por exemplo, supermercado. É difícil o supermercado no lucro presumido. Por quê? Porque a margem é pequena. Prestadores de serviço normalmente são lucro presumido. Comércios, atacadistas, varejistas, normalmente ou são simples nacional ou são lucro real. Grandes indústrias, mesmo que esteja com faturamento inferior a 70 milhões, 78 milhões, tendem a ser lucro real. Por quê? Porque essas indústrias não têm margens de lucro muito altas. Mas é regra isso? Não. Mas são indícios que nos levam a crer que aquela atividade vale a pena ser lucro presumido, lucro real ou simples nacional. Então é importante vocês dominarem essas questões, esses insights, para a hora que vocês forem fazer uma reunião, vocês, opa, eu estou aqui numa reunião com o cliente X, ele é um supermercado que está no lucro presumido, já acende um alerta. Opa, eu estou fazendo um posto de combustível que está no lucro presumido, margem do posto é pequena. Mas por que será que ele está no presumido? Será que na hora que ele está fazendo a presunção, ele está fazendo 1,6 para o imposto de renda e também 1,6 para a contribuição social? Não é, porque para a contribuição social é 12. Então, às vezes, esse erro é o que está levando ao cálculo da pessoa que fez o estudo a colocar aquele posto de combustível no lucro presumido e não no lucro real do Simples Nacional. Então, fiquem atentos a essas questões, porque eu tenho certeza que vocês dominando essas questões, vocês vão entregar um estudo tributário muito mais correto e diminuindo muito as chances de vocês terem algum tipo de erro na hora de entregar os estudos tributários. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu quero pedir novamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e se você entendeu que esse vídeo é relevante, que é um vídeo interessante, compartilhe ele com mais 5, 10 profissionais, empresários ou profissionais do mercado tributário, amigos contadores, advogados, ou em grupos do WhatsApp, para que você nos ajude a crescer cada vez mais o canal do YouTube. Então, se inscreva no canal, curte, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos que vão ao ar toda terça e sexta-feira às 13 horas. E lembrando que todas as terças nós temos aula ao vivo no canal às 9 e 7 da manhã. Se você quer aprofundar mais sobre o mercado tributário, lembra que nós temos a nossa comunidade tributária, que é a minha mentoria tributária Elcio Guiotto. Temos cursos e treinamentos que podem ajudar você ou as pessoas da sua equipe, você que é empresário. É muito importante que você invista em conhecimento para a sua equipe, para que eles prestem o melhor serviço para a sua empresa. Então, vamos deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link para vocês preencherem o formulário de aplicação para participar da nossa comunidade tributária. Nós somos quase 150 profissionais de mercado atuantes no mercado tributário, onde a gente discute ali as atualidades, os trabalhos, o dia a dia do mercado tributário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.